Olá, gente! Aqui professora Lívia Silva e vamos hoje fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos de arte, certo? Vocês sabem, né, que vai haver uma avaliação diagnóstica e para essa avaliação a gente vai utilizar os conteúdos vistos de abril até agora. Então eu separei alguns conteúdos, né, para não ficar uma coisa tão pesada com todos os conteúdos. Então, quais são os conteúdos que eu separei? Artes visuais, que foi o primeiro que nós vimos, fotografia, cor, textura e manifestações artísticas de Olinda. Esses serão os conteúdos que irão cair na avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica de vocês terá 5 questões, tá certo? E todas as questões serão de múltipla escolha, ou seja, de marca X, com 4 opções, tá bom? A, B, C ou D. Então, bora lá para o primeiro assunto, artes visuais. O que foi que eu fiz? Eu separei 10 quesitos, 2 quesitos por assunto, e vou trabalhar esses quesitos com vocês. E na prova, eu vou escolher 5 quesitos desses 10, tá certo? Para questionar a vocês. Então, vamos para o primeiro. O que são artes visuais? Né? Quando a gente estudou artes visuais, eu mandei para vocês um texto explicando o que são artes visuais, os tipos de artes visuais, as profissões que são possíveis dentro de artes visuais. E coloquei alguns quesitos para vocês responderem após ler esse texto. E hoje eu tirei essa primeira questão, o que são artes visuais? E a gente viu que são manifestações artísticas que têm a visão como principal linguagem e também como principal forma de apreciação, tá certo? E quais são esses tipos de arte consideradas visuais? Então, tem algumas, né? Como a gente viu lá no conteúdo, tem o desenho, tem a pintura, tem a gravura, a novela, o cinema, a fotografia, escultura, arquitetura, moda, decoração, paisagismo. Então, esses são alguns exemplos de artes visuais. Para que servem as fotografias? Agora já entrando no assunto de fotografia, não é que é um tipo de arte visual por ter a visão como principal linguagem. As fotografias, elas servem para registrar momentos importantes, retratos de si mesmo ou de pessoas que a gente ama, que a gente admira, e também serve para informar em revistas e jornais, não é? Quem nunca viu dentro de reportagens, de entrevistas, de notícias, né? O uso de imagens. Então, aquelas imagens servem como complementos daquelas informações que serão dadas naqueles gêneros textuais. Também servem, né, para ilustrar nos livros, né? A gente tem livros e nos livros tem as ilustrações, tanto o livro didático como o livro paradidático, ou o livro que a gente chama de leitura mesmo, normal. Ou as fotografias também servem como obras de arte, né? Que já tem em museus, né? Várias fotografias ou exposição de fotografias também. Quarta pergunta ainda sobre fotografias. As fotografias são fidedignas à realidade que mostram? Não, né? Nem sempre essa fotografia vai ser fidedigna. Depende do fotógrafo, depende do objetivo daquele fotógrafo. Porque de acordo com o objetivo dele, é possível, através de equipamentos como a luz, a posição, o enquadramento, não é possível o fotógrafo mexer nisso tudo para expressar o olhar dele, o sentimento dele através daquela foto, ok? Quantas vezes a gente não já comprou alguma coisa, né, na internet, por exemplo, através de uma imagem que a gente viu, e quando a gente pegou aquele produto, a gente achou bem menor ou bem maior, não é? Isso é um jogo através da fotografia, ok? Qual é o papel da pintura? Agora a gente vai falar sobre pintura. Deixa eu ver se é isso mesmo. É sobre cor. A gente agora vai falar sobre cor. E qual é o papel da pintura na produção das artes visuais? Ela dá grande destaque às produções artísticas, pois através das cores é possível infinitas combinações e efeitos. Então, a pintura
textura, ela tem um poder grande através das artes visuais, porque ela pode, através das cores, fazer diversas combinações, diversos efeitos. Então, ela tem esse papel grande de destaque, ok? Sexto, ainda sobre as cores. Quais são as cores conhecidas como primárias ou puras? Né? São elas amarelo, vermelho e azul, ok? Vamos agora falar sobre textura. O que é textura? Textura é uma sensação visual ou tátil que a gente tem, né? Tátil ao tocar e visual ao ver alguma superfície, né? Essa superfície, ela pode ser uma parede, ela pode ser a moldura de um quadro, ela pode ser a casca de uma árvore, né? Do tronco de uma árvore, uma folha, um ninho, um casulo, tantas coisas, né? E quais tipos de textura existem? Vamos lá? O primeiro que a gente vai falar são as texturas artificiais. O que são essas texturas artificiais? São elementos, elas são concebidas, né, através de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, que o homem é quem pode criar. Ele pode criar essas superfícies, esses objetos, texturas idênticas às criadas da natureza. Logo, essas texturas são o reflexo do modo como a gente, o homem, expressa o nosso entendimento do mundo que nos rodeia. Por exemplo, né, aqui na minha frente mesmo tem a parede da minha casa, eu tenho uma parede na minha sala que é de textura. E ela foi criada, né, pelo pintor. O pintor, quando veio fazer essa parede com uma massa, ele criou essa textura e depois ele foi e jogou a tinta. Então, é uma coisa que ele criou, né, baseado em algo que ele já viu, que ele visualizou, e ele criou essa textura com uma massa. As texturas, elas também podem ser ornamentais, né, decorativas, que são aquelas que têm as funções de ornamentar e decorar. A textura também pode ser gráfica, que é aquela dada através de linhas, traços, círculos a um desenho, com o objetivo de torná-lo mais real ou de realçar a realidade desse objeto. E também existem as texturas naturais. Olha aqui, ó, as texturas naturais, que são criadas pela natureza, né? Como são, por exemplo, os animais, né? Que criam seus casulos, seus ninhos e assim, etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as manifestações artísticas de Olinda. Eu separei essas imagens aqui, porque através delas já é possível observar as manifestações mais conhecidas, né, artísticas de Olinda. Aqui está um exemplo, né, as pinturas nos muros das casas. A gente tem vários exemplos dessa na Rua do Amparo, se eu não me engano. Aqui o maracatu, o frevo e os bonecos gigantes. Não é tanto o maracatu, o frevo como os bonecos gigantes fazem parte do carnaval. Mas nem só de carnaval vive Olinda. Então vamos lá. Quais são as principais manifestações artísticas que a gente encontra na nossa cidade? Eu passei esse assunto para vocês pesquisarem. E aí, eu também pesquisei e achei uma resposta legal, adequada a isso daí. Desde o frevo no carnaval, não é, aos bonecos gigantes, o maracatu também, ao artesanato encontrado diariamente nas ladeiras de Olinda. Quando eu pedi para vocês pesquisarem sobre isso, eu também gravei um vídeo falando sobre isso. E como eu estava falando no começo, né, nem só de carnaval, de maracatu, de frevo, de boneco gigante vive Olinda. É muito comum a gente encontrar na ladeira da Sé, na Sé inteira, em todo lugar que a gente vê artesanato, né? Naquele mercado da Ribeira, a gente encontra um artesanato chamado de escultura na planta do cajá, né? Na madeira do pé de cajá. Eles esculpem casas, paisagens de Olinda, igrejas, tudo na planta do cajá. Certo? Então, essa é também uma manifestação artística, né? Cultural, é uma manifestação artística também visual da nossa cidade.
Além disso, a gente vê as pinturas nas paredes das casas, como, por exemplo, na Rua do Amparo, os mamolengos feitos em madeira macia, né, como a madeira do mulungu. E esses mamolengos, eles unem tanto a arte, né, como a poesia, né, porque é criado várias histórias baseadas nos causos, né, vividos por personagens antigos do interior também, certo? Eita, aqui é 9 não, é 10, tá? A 10ª questão e última, eu coloquei sobre o movimento Mangue Beat, né? E eu coloquei assim, Chico Sainz, que era morador daqui de Olinda, foi um dos criadores do movimento Mangue Beat. E ele, apesar de não ser recifense, né, onde foi criado o movimento, ele era olindense, mas ele teve um forte envolvimento e o nome dele até hoje é citado ligado a esse movimento. Então, o que foi o Mangue Beat? Eu perguntei, né? E aí eu mesma respondi que foi um movimento artístico iniciado em 91, desenvolvido através da música, que era uma mistura de hip hop, rock e maracatu rural, e também ganhava forma através da maneira que as pessoas se vestiam, não é? Que era usando aqueles óculos escuros, chapéu de palha e blusas coloridas. Então, o Mangue Beat, ele tinha o objetivo de ressuscitar a cultura pernambucana. A gente falou várias vezes sobre isso em sala de aula ainda, que a cultura pernambucana ela estava abafada pela modernidade, pelos traços estrangeiros que estavam chegando aqui. Então, o Mangue Beat, não é, ligando o mangue, a figura do mangue, não é, que era onde as pessoas sobreviviam do caranguejo, das coisas que conseguiam tirar do mangue. Então, eles utilizaram essa figura do mangue para mostrar que a cidade ela estava toda entupida de estrangeirismo e que era preciso ressuscitar essa cultura própria pernambucana. Então, o Mangue Beat também teve esse objetivo. Vejam só, pessoal, aí foram 10 questões, certo? Eu posso tirar 5 questões daqui e colocar 5 questões daqui mesmo lá na prova. A resposta não vai ser idêntica a essa, não é? Porque serão respostas de marca X. Mas eu também posso, por exemplo, aqui no assunto fotografia, quando a gente falou sobre fotografia, eu posso colocar uma fotografia, como eu coloquei na atividade que eu passei para vocês. Posso colocar uma fotografia e fazer algumas perguntas sobre ela. Não é uma questão de interpretação, ok? Aqui sobre as manifestações artísticas, né, culturais de Olinda, eu posso colocar imagens também e perguntar o que é que se relaciona. Enfim, os assuntos serão esses, certo? Isso aqui é uma revisão. Vocês leiam, releiam isso. Releiam também os textos que eu mandei quando enviei esses conteúdos para vocês. Está tudo lá no Classroom. Se alguém, né, por exemplo, é Diraldo, que é o único aluno da sala de vocês que tem a maior participação, se ele não tem esses conteúdos mais no WhatsApp, mas está tudo lá no Classroom. O que é textura, o que são as artes visuais, as cores, o vídeo, está tudo no Classroom, ok? É só pesquisar pelas aulas, beleza? Pronto, por hoje é só. Eu desejo muito boa sorte, tá, para vocês. Uma ótima prova diagnóstica e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.